Saudações, galera, gente boa, né? Tudo tranquilo? Tamo junto aí para mais uma aula, tá? Semana se encerrando aí, com certeza você deu uma passada lá pelo Arraiarte, né? Degustou aquelas comidas típicas deliciosas, amo demais, cara, aquelas comidas típicas da época junina, né? Maravilhosa, né? É claro, né? Você com certeza veio nos prestigiar aqui, né? Você e sua família, é claro, tá? Pessoal, seguinte, a aula tá só começando, você tá comigo, Marcelo Galvão, você tá na disciplina de História. E hoje a gente vai falar sobre a mudança na organização social. Que organização social é essa? Da Idade Média, né? As coisas começam a mudar. Eu lembro quando eu disse, olha, depois das cruzadas, a Europa muda totalmente, cara. E é exatamente isso. Durante as cruzadas ela já estava se modificando, tá bem? Você acompanha comigo, não esquece de dar o like na aula, de se inscrever no canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vem comigo que a aula está só começando, vamos lá, tá? Pessoal, seguinte, quando a gente fala dessas mudanças na sociedade medieval, essa organização social que vai se modificar, é o seguinte, primeira coisa, lembra que nós começamos a falar sobre algo chamado crescimento comercial e urbano. Se não lembra disso aqui, para essa aula, volta para a aula anterior, certo? Tá? Se não lembra, dá uma pausa nessa, volta para a aula anterior, depois você volta comigo aqui, beleza? Então vamos lá, nós falamos sobre o chamado crescimento comercial, tá? E falamos também sobre algo chamado de crescimento urbano. Crescimento, mas eu posso usar outro termo, não posso? Pode, tranquilamente. Porque eu não posso usar renascimento? E aqui eu utilizo também, ó, renascimento. Exatamente. Renascimento comercial, renascimento urbano. Beleza. Olha aí, dois termos aí interessantes, crescimento e renascimento, né? Professor, mas por quê? Renascimento e crescimento. Relembrando aqui rapidão, né? Renascimento do comércio comercial, por quê? Ele já existia. O comércio durante a Idade Média, ele só praticamente deixou de existir. Só isso. Depois ele começou a existir novamente de uma forma mais efetiva. Aí sim, por isso que a gente vai ter renascimento comercial. E por que renascimento urbano ou crescimento urbano? Porque à medida que a Baixa Idade Média, a partir do século XI, foi avançando, veio as cruzadas, tá? As pessoas começaram a se libertar daqueles laços feudais. Lembra disso? Tá? Sair do meio rural e ir para o meio urbano. Né? Urbano, exatamente, as cidades. Né? As grandes cidades europeias, principalmente Paris, Londres, né? Cidade de Liège, na Bélgica, a cidade de Bruges, né? Que é uma cidade portuária no país belga, né? Foi um grande centro comercial e de distribuição na Europa medieval e na Idade Moderna. Okay? A cidade de Amsterdã, na Holanda, de onde partia várias frotas de corporações de ofício. Já eu falo delas, tá? Calma aí, não vai correr, né? Que se correr às vezes a gente tropeça, tá? Então, as corporações de ofício, cara, é o que a gente vai falar já. Então vamos lá, quem era esse meio urbano? Vou focar nisso aqui, ó. Por quê? Nesse meio urbano aqui é que a gente vai ter as chamadas o quê, ó? As cidades, cara. É isso aí. As cidades. E nas cidades vai surgir uma classe. Lembra que eu disse? Tu demora a falar desses caras, mas quando tu começa a falar deles, tua vida se extingue nesse mundo e tu ainda fica falando desses caras. Nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos que a burguesia. Dentro das cidades aqui, ó, nasce uma classe, uma nova classe, né? Uma classe social, tá? Que classe social é essa? Ó, anota aí o nomezinho, ó, burguesia. Ah, esses caras sim, não disse? Começa a falar deles uma vez, pronto, acabou.
escola a vida toda. Esses caras, a burguesia, quem eram esses indivíduos aqui? A burguesia, a princípio, é totalmente diferente de hoje, né? Ok? Os termos são totalmente diferentes. Na época medieval aqui, quem era a burguesia? Quem era o burguês? O burguês era aquele que habitava a cidade. É isso aí. O burguês era um indivíduo que habitava a cidade. Ou seja, que habitava o quê? O burgo. Exatamente, ó. Coloca aí, ó. As cidades, a cidade aqui, ó, é a mesma coisa que o burgo. O burgo. Então, o habitante do burgo era chamado de burguês. O habitante da cidade, aquele que habitava a cidade, era o burguês. Anota no teu caderno aí, tá bem? Anota isso aí no cantinho, ó. O que era o burgo era a cidade. E o habitante da cidade, no caso desse burgo, se chamava como? Burguês. Aí vem o termo, burguesia, né? Quem era a burguesia? Era aqueles indivíduos que habitavam a cidade. Então, esse meio urbano vai dar cara para essa nova classe que é a burguesia. Era uma classe que não era muito bem vista por quem? Pela nobreza e pelo clero. Não eram. Eles não, uma classe que não era, vamos assim dizer, não era a menina dos olhos daquela classe aristocrata, né? Ok? Da nobreza, né? Estava ligada às questões, né? Chamado, um termozinho bem, né, simplório aqui, o sangue azul, né? Que ninguém tem um sangue azul, né? Eu acho que nem o Avatar tem um sangue azul, né? Ok? Então, você não vai aí dizer isso, né? Mas os caras que se achavam a elite da época, certo? Então, esse indivíduo, a burguesia, é que fazia parte dessa classe. Esse novo habitante. E é claro, a burguesia, ela estava ligada ao quê, pessoal? Esse habitante da cidade, de certa forma, ele estava ligado às atividades comerciais. Lembra que eu disse? Uma coisa ligada à outra. Uma questão ligada à outra. Né? Um caminho perpassando pelo outro. Exatamente. Tá? Então, a burguesia, ela estava ligada às atividades comerciais. E esses habitantes das cidades, eles começam a enriquecer. Tá? Então, essa burguesia aqui, pessoal, tá? Esse habitante da cidade, ele vai estar ligado às atividades comerciais. Tá? Este indivíduo, né, estava ligado às atividades comerciais, ligado às atividades, ó, vou até abreviar para ti, comerciais. É isso aí. Ele estava ligado às atividades comerciais. E como tal, tá? Daí começa a se construir, a se ter algumas questões que vão começar a diferenciar. Por quê? À medida que vai se construindo essa nova ideia de cidade a partir do século XIII, ok? O século XIII, exatamente. Tá? As feiras também vão começar a se intensificar. E à medida que as feiras vão avançando, novas cidades também vão sendo construídas. E nas feiras tinha os indivíduos, né? O banqueiro, né? Eu gosto desse termo porque é bacana. Quem era o banqueiro? O banqueiro era exatamente o cara que ia lá pro meio da feira, com seu banquinho do ladinho aqui, ó, agarrado com ele aqui, igual um ursinho, igual um bebê agarra um urso. Esse era o banqueiro. Ele ia para a feira, para quê? Sentava bem no meio da feira, colocava sua banca lá e ficava trocando dinheiro, né? Fazendo câmbio, comércio. Cada feudo naquela época tinha a sua moeda, não era unificada, era isso aí. Então, o cambista era o cara que trocava o dinheiro, é o cambista, né? Exatamente, né? Com o tempo eles começam a fazer umas letras de câmbio, um papel assinado por ele, e quando você fosse a outro lugar, em outra feira, em uma outra cidade, você poderia trocar aquele papel, é claro, selado, tudo certinho, por dinheiro, né? E o banqueiro, pessoal, esse indivíduo, é a partir dele que vai o quê? Se construir as grandes instituições financeiras que a gente conhece hoje como o quê? O banco. É isso aí. O banco, que a gente conhece o termozinho banco, veio lá da Idade Média, que era o banqueiro. O cara que colocava o banquinho do lado e saía de feira em feira com o quê? Com as caravanas comerciais. A partir de quê? Das rotas
terrestres e das rotas marítimas. Tá? Então você vai ter aí 2 rotas comerciais dentro da Europa. Um detalhe para isso, né? Que a burguesia, e você vai lembrar disso muito bem, a burguesia ela está ligada ao quê? Ao burgo, à cidade. Que a cidade era o burgo e o habitante era o burguês. E esse burguês é que vai dar o termo burguesia. Mas com o tempo, à medida que as relações vão se intensificando, que essa galera vai começando a se endinheirar, ganhar muita grana, eles não vão querer ser tratados de forma igualitária. Ok? Vai se começar por quê? No início, tanto o mendigo quanto o homem mais rico da cidade era um burguês. Todos estavam dentro daquele burgo. Mas com o tempo não, as coisas vão se diferenciar, tá? Ok? Burguesia. O burguês vai ser aquela pessoa que tem o dinheiro, as riquezas, as posses materiais, e aqueles que habitam a cidade vão ser apenas os habitantes da cidade. Mas lembra a diferença. Hoje, o burguês é aquele que possui e detém muitos bens materiais, tá? Na época medieval, quem era o burguês? Era aquele que habitava o burgo, ou seja, a cidade. O conteúdo está só começando, tá? A gente se vê nos próximos encontros. Beijão, tchau, tchau!